Abra sua Bíblia, se você a tem, no Evangelho que escreveu João, o discípulo amado, no capítulo 16, versículo 8. O Evangelho que escreveu João, o discípulo amado, João 16, um dos textos, vamos usar a expressão dos textos clássicos. É o quarto evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento. Amém? Está escrito assim: quando ele vier, ele se refere ao Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Repetindo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar. Deus santo e justo, obrigado por esse domingo, dia 14 de dezembro de 2025. Obrigado por mais uma noite, por participar de um culto. Senhor, de sentir Tua presença nos louvores, na oração, na leitura da palavra de Deus. De saber que o Senhor é Deus, que temos um Deus. Nesse mês de dezembro que se comemora a vinda de Cristo ao mundo, aqui no Ocidente. Obrigado porque Jesus veio. Obrigado, Jesus. E obrigado porque o Senhor enviou o seu Espírito Santo e por isso a igreja continua. Senhor, dá hoje a nós a Tua palavra. Dá neste momento a verdade da palavra, a revelação do sentido da vinda do Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo fale por mim, que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração para receber a palavra, o bálsamo, a cura, o entendimento, a compreensão, Senhor, o perdão de pecados e o achegar-se a Deus. Em nome de Jesus, que a igreja seja abençoada com a palavra do Senhor, que ela frutifique, que ela produza aquilo para o qual está sendo enviada, que isso glorifique o Teu nome e nos ajude. Amém. E os irmãos também que estão assistindo pelo YouTube ou Facebook, sejam abençoados em casa. Amém. Muito bem, nós estamos aqui diante de uma passagem clássica, esse sermão no qual Jesus proferiu esta palavra, é um sermão da Quinta-feira Santa, se é que a gente pode usar esse termo. Quinta-feira de noite, Jesus adiantou a Páscoa, e Jesus está ceando a Páscoa com os discípulos. Jesus está com eles e ali já não há mais tempo para nada, porque está nas últimas horas da vida de Jesus. Jesus vai morrer. Então ele diz assim: já não vos falo mais por parábolas, mas falo abertamente a vocês. E me alegro de dizer que não me vereis mais, e vocês estão curiosos para entender o que significa não me vereis mais. Mas eu me alegro porque quando eu for, então eu vos enviarei o Espírito Santo. Aqui nós temos o centro da continuidade da Igreja de Deus. Os irmãos estão prestando atenção? O centro da continuidade da Igreja de Deus. Jesus é chamado de último Adão. Então havia um primeiro Adão, de carne, osso e sangue, natural, da terra. Jesus não é da terra. Ele disse isso a Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu não vim deste mundo, eu vim do alto. O meu reino não é daqui, o meu reino é de lá, eu vim de lá e é o reino de lá que estou trazendo para cá. Se o meu reino fosse daqui, então seria na base da guerra, da pancada e da violência.
mas o meu reino é outro. Então ele explica isso. As Escrituras garantem isso quando Gabriel chega a uma moça de uns 12 a 14 anos, chamada Maria, ou Miriam, em hebraico, e fala com a Miriam: olha, o Senhor é contigo e o ente santo que há de te nascer será o Salvador do mundo, ele é Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo concebeu a Cristo. Então Cristo não nasce, não vem e não nasce de modo natural. Então a Bíblia vai revelar lá na frente, nas epístolas, que existe um primeiro Adão, e esse primeiro Adão, para que nascesse uma mulher, nascesse a humanidade, Deus o fez dormir. E nesse sono, Deus cerra uma costela, e é sabido que dessa costela dele, feito ela. Então, homem e mulher são iguais em valor e em dignidade, são diferentes em funções, mas em valor e dignidade, eles são um só. E deste Adão nasceu Eva, a chamada Eva, a mãe de todo ser vivente, ou de todos os homens, Adão e Eva. Passa-se os anos, Jesus Cristo vem. A humanidade está perdida, a humanidade se desconecta de Deus, se separa de Deus, está longe de Deus. Mas um dia, o segundo Adão, ou o último Adão, vem em forma espiritual, nasceu em carne, né? Ele encarnou, ele vem do alto, mas ele encarnou. Né? Todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus, né? Que diz que tem corpo docético e tal. Não, Jesus tem corpo físico, natural, se cansa, comeu, bebeu, sangrou. E esse Jesus então está na cruz do Calvário crucificado, na sexta-feira da paixão, dia 25 de março. Está lá Jesus crucificado. Então também do seu lado, agora do seu lado esquerdo, um soldado vai lhe furar a costela, vai lhe furar o peito, do lado aqui na frente, do lado aqui de baixo, nessa posição que eu estou colocando a mão mais ou menos, onde está o coração aqui no meio. Então ele foi furado aqui, e aqui quando foi furado, saiu água e sangue. Então, da mesma maneira que Adão esteve lá deitado, e quando Adão se deita e dorme e nasce Eva, Jesus Cristo agora na cruz do Calvário morre. E quando ele morre, então, nasce não a Eva, mas nasce a igreja. A igreja vai nascer como nasceu Eva, que veio da costela de Adão. Agora a igreja nasce da costela do próprio coração de Cristo. A igreja vai existir. E então ele diz assim: olha gente, eu vou para o Pai, mas a ação divina continua. E como que a ação divina continuará? Então ele diz enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu faço questão de enfatizar, tipo Isaías 61, Isaías 63, e boa parte do Antigo Testamento, mostrando como contristaram o seu Espírito, como o Espírito Santo está lá em Gênesis, no capítulo 1, como o Espírito Santo agiu na vida de profetas, como o Espírito Santo agiu na vida de Davi, como o Espírito Santo agiu na vida do povo de Deus, e diz que contristaram o seu Espírito. O Espírito Santo sempre esteve presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, essencialmente, a vinda do Espírito Santo, igreja, ela é doutrinada, ela é avisada o que faria o Espírito Santo. De tal maneira que o Espírito Santo é o ser bendito, eternamente santo, poderoso Deus, que traz a garantia suprema, a garantia de que o que seria igreja para que não fôssemos enganados por falsos pastores, por lobos, por mercenários. Seria que haveria o Espírito Santo, e onde esse Espírito Santo estivesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essencialmente, igreja, quando é que o Espírito Santo está agindo numa igreja? Quando é que o Espírito Santo está agindo numa pessoa? Quando ele está fazendo um serviço que nem a consciência humana educada, estudada,
poderá alcançar. Ninguém com lições de moral, com livros de história, com entendimento quaisquer que sejam, não são suficientes para domar, para mudar, para convencer o coração humano. E aqui está dizendo que ele convencerá. Eu vou estudar em grego isso aqui, estudei em grego, estudei em latim, estudei nas línguas, para saber o que significa esse convencer. Convencerá vem do latim, convencer, junto e vencer mesmo. Então, o que é convencido? Convencido é vencido por. Então ele veio vencer. O Espírito Santo veio vencer no homem, provando para o homem que ele não é ele é vítima da sociedade. Quando alguém mata alguém, esse homem é alijado da sociedade. Ele nasceu na pobreza, na miséria e na falta de educação, por isso que ele mata as pessoas. Não. O homem, irmãos, é pecador. O homem não é vítima, ele é algoz, ele é um produtor, ele é um maligno, ele é mau. E a Bíblia ensina, então, ela vem com o Evangelho quase com uma teologia sistemática. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, no capítulo 2 e também no capítulo 3, enfatizando a depravação do ser humano. Mostrando a depravação do mundo inteiro, mostrando a depravação dos judeus e a depravação dos gentios. A Bíblia veio mostrar para nós, irmãos, que o homem realmente se desconectou de Deus. Ele perdeu-se de Deus. E nessa perda ele ficou cego, ele ficou surdo, ele ficou insensível, ele ficou mudo, ele ficou ineficaz. E ele produz morte. Ele é Belial, em hebraico Belial significa sem utilidade. Com um senso de justiça totalmente distorcido, totalmente errado. Já tive um amigo preso na cadeia, e por estudos e por ver o mundo inteiro, determinado tipo de crime é punido lá na cadeia com morte, com próprio estupro e com morte e outras coisas feias. O pecador condenando o pecador. Eu digo para todos nós, eu não sou digno de condenar ninguém. E saiba, você não é digno de condenar ninguém. Você não tem moral para isso. Você não tem dignidade para isso. Então, igreja, saiba-se que o homem separado de Deus não buscará o Senhor. O homem separado de Deus não sentirá sequer falta de Deus. O homem separado de Deus, o homem no pecado, não sentirá falta de Deus, não quererá Deus, não perguntará por Deus, não quererá saber de Deus e, pelo contrário, se oporá a Deus. Será inimigo de Deus, será contrário a Deus. Será blasfemo a Deus, odiará a Deus, e esta é a minha e a tua condição de nascidos naturalmente, e todo aquele nascido do primeiro Adão. Irmãos, me creiam na doutrina santa das Escrituras, enfatizado por o genebrino João Calvino, por alguém, por profetas, por homens de Deus e pregadores. O homem é um ser moralmente caído, depravado, estúpido, ignorante, mau. E a gente, e o ser humano caído, miserável, indigno, revoltado, irado contra Deus, inimigo de Deus, estando nós mortos nos pecados e ofensas, sem capacidade de buscar, de sentir falta dele, de ao menos querê-lo, de amá-lo, de respeitá-lo, de até mesmo crer nele. Estando nós nessa condição, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele então manda Jesus Cristo que nasceu
padeceu sob Pôncio Pilatos, e ao terceiro dia ressuscitou, aparecendo um período mais ou menos de 40 dias, e depois de 10 dias, somando esse 40 que dá 50, da época dos tabernáculos, desce o Espírito Santo, o qual ele havia prometido aos discípulos, lá em Lucas 23, ou Lucas 24, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, e recebereis poder. Então, igreja amada, irmãos, todos nós, não somente cegos, não somente surdos, não somente mudos, não somente inúteis, não somente inimigos de Deus. Efésios capítulo 2, estando nós mortos dos pecados e ofensas, nos vivificou com Ele. E isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Vem dele. A obra de Deus é salvar um homem. O grande Aiden William Tozer, conhecido A.W. Tozer, tem uma Bíblia dele por aí, já dizia, quando Deus, no jardim do Éden, perguntou, Adão, onde tu estás? Não era porque Deus não sabia onde Adão estava, mas porque Adão não sabia onde estava, porque ele se perdeu totalmente. O homem precisou da luz. E o que Jesus disse no Evangelho? João 5, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer o reino de Deus, para falar de um rei, o Melech, em hebraico, para falar de um rei, para falar de um reino, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para curar os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para trazer óleo de alegria ao invés de pranto e luto, ao invés de cinzas, para tirar o homem de inimigo de Deus, de ser um sacrílego, de ser um nada, de ser um ser sem sentido, um pó, uma cinza, para se tornar filho de Deus. Para se tornar a semelhança dele. Para voltarmos, sairmos das trevas, ou do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Para voltar a ser filho, percebendo sua própria nudez. Então clama ao sangue de Jesus. Clama aquele que é, que era e que há de vir. Lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, igreja, você é de Deus. Você nasceu de novo, da água e do Espírito. Você tem uma vida que pode dizer, eu estou ligado com Deus. Porque essa é a marca inconteste, insubstituível, insofismável, inconfundível, é que o Espírito Santo na vida de um traficante o faz abandonar o tráfico. Na vida da prostituta faz abandonar a prostituição. Na vida do matador o faz abandonar as armas. Na vida do homossexual, na vida do transexo, na vida do homem perverso, do machista, da feminista, ele as transforma. Porque ele as tira das trevas, tira de suas cegueiras, tira de suas incompreensões. E ele nasce num reino onde há paz, justiça, onde há glória, um reino onde faz sentido. E ele convencerá. Essa é a pregação máxima do Evangelho. Pasmem, pasmem, senhoras e senhores. Pasmem. Há igrejas e há pastores de se gloriarem assim. Eu não falo sobre o pecado. Há pastores que proíbem falar do pecado. Mas o Evangelho Santo ele convencerá o mundo do pecado.
E quando é que você sabe então que você está com Deus? Quando é que você sabe que você é noivo ou noiva? Quando você tem um anel. E quando uma autoridade declarou o noivado entre um jovem, uma moça e um rapaz, Cristo então fala assim, e Ele é o penhor, Ele é a aliança, Ele é a marca que vou deixar, para que quando Ele voltar, Ele vai levar aquele que tiver a marca, que tiver o símbolo, que tiver o anel, que tiver o penhor, e esse penhor chama-se Espírito Santo da promessa. Pastor, quando eu sei que tem o Espírito Santo, vou te contar a minha vida, o senhor chora. Pastor, eu tenho desejos que se eu contar, eu vou passar vergonha. Se eu tenho pensamentos que passam pela minha cabeça, pastor, as tentações que eu passo, será que eu não tenho o Espírito Santo? Não, você tem. Quando é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É quando Ele me mostra que eu desejo o que é errado. É que Ele me mostra que eu não valho nada. Que Ele me mostra a minha miséria. Porque o homem perdido não sabe em que tropeça. Provérbios capítulo 4. Ele nem sabe no que tropeça. Ele não sabe que ele está errado. Antes, pelo contrário, se acha certo. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, não somente se acha, mas sabe que é um errado. E como na condição de pecador, olha para os outros com extrema misericórdia. Porque um pecador é tipo um doente de câncer, que fala, eu sei o que é ter câncer. Porque o câncer me corrói por dentro. E eu e você temos um câncer por dentro chamado pecado. E como cancerosos do pecado, quando eu olho para uma pessoa ali, pode ser a prostituta, pode ser o matador, pode ser o traficante, eu preciso olhar com olhos desse lado que eu estou falando, com misericórdia. Porque aquela pessoa que está naquela condição, ele é um perdido. Ele caminha lá, passos largos, ele não tem o Senhor, ele não sente a presença de Deus, Deus está longe dele. Mas aprove a ele a dar a alguns, os quais ele escolheu, e essa é a doutrina da eleição. Eleição, irmãos, é escolher entre. E quer você aceite, quer não, Deus elegeu. E Deus, se Deus, você chegou ao conhecimento da verdade, se os seus olhos foram abertos e você conheceu esse livro, isso não é para qualquer um, porque há pessoas que morreram sem ele. Quanto à salvação deles, não é da minha nem da sua conta, não sendo grosseiro. Aí você precisa estudar a ordem dos salutos, a teologia da salvação, a soteriologia. Mas eu quero dizer para ti, se o Espírito Santo está em você, você fala, eu não mereço ser salvo. Se o Espírito Santo está em você, ele mostra que você tem inclinações dentro de si malignas. Ele mostra o quão perverso você é. E que mesmo conhecendo o amor de Deus, a graça de Deus, alguma coisa dentro de nós ainda cogita desejar pecado. E facilmente a gente se revolta. Jeremias 20, verso 7, você estudou aqui, você viu, não sei que dia, hoje é domingo, quinta-feira passada. Tu me enganaste, Senhor. E eu fiquei humilhado, porque quando eu fui pregar, todos me ridicularizaram. Pregar a verdade traz ridicularização do mundo, então o próprio Jeremias sentiu assim, o Senhor me enganou. Pelo menos na NVI, né? Porque tem outras versões, tu me constrangeu, o Senhor me... Enfim. E a gente se sente assim, Deus me enganou, ou a coisa não aconteceu do nosso jeito. Irmãos, se você é do reino de Deus, saiba, aqui não é seu lugar. Salmo 39, forasteiro e peregrino. Forasteiro significa de fora, peregrino significa, estou no lugar com propósito. Somos forasteiros desse mundo, exilados da pátria celestial. E o nosso fim não é aqui. Podemos, como a irmã bem pregou, e é verdade, não é que Deus está contra que alguém tenha riqueza. De maneira alguma. Que alguém tenha algum prazer, que alguém tenha alguma... Não. Claro, o que Deus não quer é que a pessoa adquira aquilo de mal maneira e não reparta os seus bens. Isso Deus não quer. Porque é tolice, né? Salmo 39, verso 6, em vão se inquietam, ajunta riquezas, não sabe quem as levará. No caixão não há registro, no caixão não há gaveta, no caixão não há, só não leva nada. Então, igreja, quer saber se tem o Espírito Santo? É se você sabe que você é pecador. Enquanto você for vítima, saiba que o pecado está te dominando.
Satanás está te enganando. E existe uma cegueira maligna aí. Mas no momento que você sabe assim, eu não valho nada, eu não vou me exaltar, eu não vou me impor, eu não vou usar as armas deste mundo. Jesus vai ser preso, os discípulos não querem aquilo. Pedrão, grande Pedro, na qual devemos grande reverência, grande admiração, vapo, tira da espada, vapo, e corta a orelha de um camarada, de Malco, corta com violência. O último milagre de Jesus antes da cruz. Pega a orelha, põe no servo chamado Malco, 14 anos de estudo, jogado fora porque ele ia ser sacerdote, né? Se Jesus não coloca aquela orelha no lado direito, ele não podia ser sacerdote nunca. Ele recebe o milagre de Jesus. Pedro, mete a tua espada na bainha, porque aqueles que com ferro ferem, com o ferro serão feridos. Agora emendando outro texto, claro, não foi nesse momento. O meu reino não é daqui. Igreja, não sejamos carnais. Alguém citou ou o Roberto ou a Josiane. Acho que foi o Roberto na oração. Foi o Roberto. Nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue. Não é mais para nós mordermos uns aos outros, dar um tiro, dar uma pancada, dar um soco, dar um tapa, dar um murro. Muitas vezes a gente erra elevando a voz, mas nem a voz ou grosseria Deus é errado. Deus quer que sejamos pessoas dóceis. De que maneira eu sei que Deus age em mim? Salmo 51, verso 10 até 17, ele vai dizer que um coração quebrantado não rejeitará. Em hebraico é o Bnei Espírito, é aquele que se curva. É como se fosse um pé de trigo soprado por um vento, quando ele se dobra. Ele está dizendo isso. Você é cheio do Espírito Santo, irmão? Você é cheio do Espírito Santo, moça? Como a gente é cheio do Espírito Santo? Quando ele vai mostrando para nós, a gente olha para o nosso passado sendo crente, depois de batizado, fala, nossa, nem depois de batizado eu presto. Porque eu achava assim, era um pecador, andava seja. O cara era um pecador, depende. Então o que acontece? Isso não é um incentivo a pecado, pelo contrário, ele convencerá do pecado. A minha pergunta é, irmão, irmã, com todo respeito, você está convencido que não vale o angu? Você está convencido que você não tem dignidade? Você está convencido que merece ser lançado, separado de Deus pela eternidade, onde o bicho não morre e o fogo não apaga? E que se Deus fizer isso com você, comigo e com outrem, Ele é digno, Ele pode fazer, e Ele continua sendo bom e sendo justo. Porque se você chegou a esse ponto, você é um lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se você chegou nesse ponto, o Espírito Santo atua em você. Pastor, e o pecado? Ele vai continuar aí, meu filho, até o último dia da sua vida. Ô pastor, mas eu quero servir também, cara. Por isso ansiamos passar daqui para outra. Porque em mim eu vejo uma grande guerra que quer o pecado. Então a Bíblia diz, com o meu corpo eu sirvo ao pecado. E com a minha mente eu sirvo ao Senhor. O livro de Romanos. Então, igreja, o fato é que eu não deixei de ser pecador. Que isso, pastor? Não deixei. Mas você abandonou o pecado? Sim. Abandonou pecados? Sim, vários. Mas a semente está ali. E quando cuida que não, dá um grito, né, que é um pecado, ser grosseiro é pecado. E quando cuida que não, você está ali desejando algo erótico, algo errado. Você está desejando algo dos outros, uma cobiça, uma ganância, uma mentira. E quando cuida que não, um pecado meio que pegando de surpresa, como disse para Caim, um animal que está ali, dá uma vapo, aí você, gritei lá no trânsito, rapaz. Gritei lá no trânsito. Eu levantei a voz com aquele homem, com aquela mulher, fui grosso, fui insensível, não ouvi a voz do Espírito.
Pesquisas feitas entre os cristãos, irmãos, o Howard Hendricks fez uma pesquisa de 246 pastores caídos em adultério nos Estados Unidos da América. Todos eles. Todos eles. E fez uma pesquisa, tem um pecado como que alcança os homens, né? Não são homens, mulheres. Né? Irmãos, alguém já brincou aqui em piscina de sabão? Porque eu já brinquei em piscina de sabão jogando bola. Gente, você não para em pé não, meu chapa. Portanto, igreja, se eu, até aqui mesmo, né, que eu jogo um sabão aqui, ó, você escorrega igual o quiabo, nem a minha menina pode estar. Se eu e você andarmos por terrenos escorregadios, uma hora você vai cair. Você sabe o que um homem diz uma vez, o Jô Soares, né? José Eugênio Soares, foi um gênio. A moto é um veículo de duas rodas, que tem só duas, porque foi feito para você cair. E uma hora você vai cair. E vai mesmo, né? Nossa, né? E cai mesmo. Então, uma coisa que não para em pé, vai derrubar. Então, igreja, que marca eu tenho de ser cristão? Vou na igreja todo dia. Não, essa não é a marca. Eu participo do louvor. Não é a marca. Sou obreiro de igreja. Besteira. Eu vou numa igrejinha, Cristo em casa. Coitado. Que dó. Então, é a pessoa pensar que pertence a uma igreja. É a pessoa pensar, eu pertenço ao coral da igreja, eu faço parte do clube de dança da igreja. Ou do time de basquete da igreja. Eu faço parte dos irmãos que tocam. Coitado. Quer saber se você é cristão? É se o Espírito Santo está aí dentro, lhe falando assim, você não pode nada de si mesmo. Você não tem tanto poder de escolha quando pensa. Você não é um gênio. Você não sabe mais do que Deus. Você não sabe mais do que os outros. Você não tem dignidade maior do que os outros. E você é pó e cinza. O grande Abraão disse, Senhor, eu que sou pó e cinza, atrevo-me a perguntar ao Senhor sobre se o Senhor vai salvar Sodoma e Gomorra, porque eu tenho um sobrinho lá. Então, amados, aqui está a marca essencial. Ser crente é ter o Espírito Santo. Ser noiva é ter o Espírito Santo. Então, eu não estou perguntando você se você participa de grupo de louvor, se você é obreiro, se você prega, se você ora, se você lê Bíblia. Estou perguntando, o Espírito Santo está com você? Você é uma pessoa que sabe assim, olha, eu não mereço muita coisa. E quando você for humilhado, você fala assim, eu entrego isso a Cristo porque eu não vou gritar, eu não vou revidar, eu não vou fazer assim porque o Espírito Santo não quer. Então o cristianismo nunca foi e nunca será o tipo, posso ou não posso? Posso ouvir música do mundo? Se você faz essa pergunta, já está no erro, já está no pecado. Então, o Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado. E qualquer coisa que leve a pessoa ao pecado, ele vai achar ruim. Como que o Espírito Santo acha ruim? De algumas maneiras. Uma delas é um incômodo intuitivo dentro do peito. Você fala, poxa, o Espírito Santo não gostou. E você sente um mal-estar. Colossenses 3,15, a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações, e aquela paz vai embora, momentaneamente. Você vai comprar uma coisa, vai dizer uma coisa, e o Espírito Santo reprova aquilo, vai usar uma roupa. Então, pessoas cristãs, homens e mulheres, começam a se sentir mal com aquela roupa. Não foi pastor que mandou, não foi o uso dos costumes da igreja. Eu acho que a igreja deve ter alguns usos e costumes, tal, né? Uma certa decência, né? Lógico. Mas não imperativa, não impositiva, que a pessoa possa respeitar o que se chama igreja, instituição. Ele faz parte do clube da igreja, quer comprar camisa da igreja, vai mandar imprimir a camisa para ti, carteirinha para você. Por isso que eu não faço carteirinha, porque eu repudio isso. Pastor, tem carteirinha na sua igreja? Não, para quê? Se não for de coração, então carteirinha que você tiver vai adiantar. Pastor, mas tem igreja que tem lindo, palmas, não, o Tocantins inteiro. Parabéns, está tudo bem. Mas
Como cristianismo, ele convencerá o mundo do pecado. Pergunto, estou convencido do pecado? Estou me convencido que sou pecador? Ou eu penso assim, poxa, cara, não joguei pedra na cruz. Ó, eu não sou tão ruim assim também, não. Esses são os piores. Porque dentro da cadeia é assim. Que crime você convenceu? 171, 175, 400 sei o quê. E pelo número, se você cometeu tal, você vai ser morto. Mas o outro, que crime que ele fez? Ele matou 3. E você? Não, você fez esse crime tal. Então você não tem perdão e ele, o outro, pode. Então, julgamentos humanos, o tribunal do crime, o tribunal humano, o tribunal dos homens. Então, igreja, quando é que eu sou cristão? É quando me tornei igreja, ou parte da igreja, ninguém é igreja, você já aprendeu isso, você não é igreja, nunca será, você só tempo, mas noiva direta é. E aí o que acontece? Você recebeu, convencido do pecado, da justiça e do juízo. O juízo é o fato que Satanás e o seu reino é condenado na cruz do Calvário, ele foi condenado ali. E todos os seguidores dele então estão condenados. Então, se você não anuir, não compreender isso, não receber essa graça, será com ele lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 a 15. E apareceu um grande trono branco, do qual fugiu o céu e a terra. E todos estavam ali diante dele. E foi lançado no lago de fogo a besta, o falso profeta, Satanás, o dragão, foram lançados no lago de fogo, em versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida do Cordeiro, foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, esse é o grande trono branco, esse é o juízo final. Por isso que está aí o versículo que você acabou de ler, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o juízo é esse, o juízo condenatório daqueles que até o final não se converterão. Serão contra Deus. Então Deus tem aberto uma porta, e a porta é Jesus Cristo, João capítulo 10. Eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá, entrará e achará pastagens. Ele é a porta do céu. Jesus é a porta. E, pasmem, Jesus é o caminho. Pasmem, Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Ele é esse caminho santo. Então, Jesus Cristo veio anunciando docemente o Evangelho, não com ira, nem com contenda, mas anunciando a todos em toda parte, em todo lugar, que se arrependam dos seus pecados. Essa é a essência do Evangelho. E ele disse, arrependei-vos. Essa é a pregação de João Batista, essa é a pregação de Jesus, essa é a pregação dos apóstolos, e agora vem a igreja, prega um Deus sem ira e um homem sem pecado. Pregamos um Deus de ira e um Deus que condena o pecado. Mas antes de fazê-lo, pregamos essencialmente o Deus de amor, o Deus de graça. Se caso esse amor e essa graça rejeitados, aí sim o homem é julgado. Então o homem se separa de Deus, está nas negas trevas. Então manda Jesus Cristo a luz do mundo. E aí, infelizmente, João capítulo 3 é um dos textos dado a um homem, né? Um homem chamado Nicodemos. Que a condenação é essa, Nicodemos. É que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas que pecado? O texto está dizendo. Se você ler aí, está dizendo. Pecado porque não crê em mim. Qual é o pecado maior? O pecado maior é não crer em Cristo. A negação à pessoa de Jesus Cristo é o pior dos pecados. Por quê? Porque ele é o bálsamo. Ele é a cura. Ele é a salvação.
É nele que reside toda a graça, em Jesus Cristo. Ele é a cura. Então, igreja, guardemos isso, nos alegremos nisso. E qual alegria? De ter recebido o Espírito Santo. Como pentecostal, faço uma distinção bem grande, como todo pentecostal faz. Uma coisa é receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo com dons é uma outra coisa. Para a teologia reformada, não, quem recebeu já recebeu tudo. Nós não pensamos assim, e isso é uma coisa que não se deve discutir, é besteira. Mas eu acredito no selo do Espírito Santo, num batismo com o Espírito Santo que recebe dons ainda. Eu acredito em em Ezequiel 37, e vi saindo do templo da casa de Deus um rio, e eu atravessei o rio que dava nos meus pés, nos meus artelhos, e eu fui descendo o rio, e ele pegou na minha canela, no meu joelho, e eu desci o rio, ele me deu na minha cintura, e eu desci o rio, e ele me deu no peito, e eu desci o rio, e eu tinha que atravessar a nado. O rio é o Espírito Santo. Então algumas pessoas ainda têm uma vida meio que dupla. Ele recebe alguma graça do Espírito Santo, mas ele ainda governa a sua vida. Mas existe alguém mergulhado no Espírito Santo que aquelas águas o levam e ele tem que atravessar nada, onde o Espírito Santo domina a vida da pessoa. Então a nossa intenção é crescer no Espírito. Que ele cresça e que a gente diminua. É crescer em obediência. É crescer em graça, em crescer assim. Olha, eu tenho uma palavra para você. Uma palavra dirigida pelo Espírito Santo a uma pessoa fraca, a uma pessoa entristecida, a uma pessoa com problemas. Você dizer, pelo Espírito, Jesus te ama. É suficiente para quebrar o coração de uma pessoa. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te salva. Jesus Cristo te tira desse calabouço. Jesus Cristo veio para isso. Então, igreja, vivamos este Evangelho. O Evangelho, 1 João 3, verso 5 e 3, verso 8, que diz lá: para isso manifestou o Filho de Deus, para tirar os nossos pecados. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O Espírito Santo veio não para tornar ninguém rico. O Espírito Santo não veio para dar casamento a alguém. Não veio para dar prosperidade a alguém. Não veio para dar nada disso. O Espírito Santo veio para convencer da justiça, do juízo e do pecado. Ele veio para guiar o homem a Deus. É evidente, um homem guiado a Deus vai ter um casamento guiado por Deus. Certamente vai ser próspero, certamente vai receber curas, certamente vai receber todos os dividendos, todas as coisas os quais o reino de Deus traz para as pessoas. Certamente. Quem tem o Espírito Santo? Aquele que foi convencido. Aquele que é convencido. Aquele que permanece convencido de seus pecados. Que não é digno de Deus. Se João Batista, o maior dos profetas, disse: vem um após mim, ao qual eu não sou digno, que me abaixando, lhe desate as correias de suas sandálias. Eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. O maior dos profetas. Que dirá eu e você? Que dirá eu e você? O título dessa pregação é: Ele convencerá do pecado. João 16, verso 8. Se tivermos alguém neste lugar, neste tabernáculo, que não sente isso, mete o murro no peito. Se humilhe, fala: Deus, eu nem vejo direito o meu pecado. Eu me sinto injustiçado. Então precisa que o Espírito Santo faça essa obra em você. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais no vosso coração como na provocação. Porque, Coríntios 6,2, né?
A salvação é hoje. E Hebreus 3,15, não endureçais vosso coração. Então eu quero orar com você agora. Eu quero orar com a igreja. Orar pelos crentes, orar com os crentes. Pedir oração dos crentes. Para que alinhemos, para que ouçamos, para que recebamos, para que reacendamos a chama, para falar, ó Espírito Santo, que o Senhor possa falar comigo. E que o Espírito Santo guie sua vida de novo. Ou, se não é o caso, continue guiando sua vida. Fique de pé. E se alguém às vezes precisar, fala, não, pastor, eu preciso ficar sentado. Não é um problema, não. Mas eu quero orar com você. Não deixe de orar. Quem quer falar com Ele? Ele está acessível, Ele está aqui. Não vos deixarei órfãos. Fala, ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, quanto tempo eu não falo contigo. Ó Espírito da verdade. Fala comigo essa noite. Ó Espírito Santo. Volta a me falar, volta a me revelar na madrugada. Ó Espírito Santo, me toque. Ó Espírito Santo, me ajuda de novo. Santificado seja o teu nome. Pega aí. Deus abençoe os irmãos de casa. Você pode encerrar.